João capítulo 9, ele diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E aqui é interessante que o texto inicia dizendo que Jesus, ele viu um cego, ele viu um homem, ele observou um homem. Ele não simplesmente passou de relance, mas ele viu esse cego de nascença. E o texto continua dizendo que os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Para que ele nascesse cego? A grande preocupação dos discípulos aqui, de uma forma teológica, era se aquele homem que era cego de nascença, se os pais ou se ele havia pecado, porque a tradição judaica levava para isso. O olhar dos discípulos foi um olhar religioso, foi um olhar teológico. Quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Mas Jesus responde o seguinte: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso, porque Jesus olha aquele homem cego, observa aquele homem cego, tem compaixão daquele homem cego. Aquele homem que era um cego de nascença, ele foi uma oportunidade para que a obra de Deus, ele foi um propósito de Deus para que a obra de Deus se manifestasse. Isso acontece de várias maneiras na nossa vida. Nós achamos que todo mal que acontece em nossas vidas, toda dificuldade, todo problema é resultado de um pecado, é resultado de uma falha, mas muitas vezes aquilo acontece em nós para que a obra de Deus se manifeste, para que o poder de Deus seja manifesto na nossa vida. Aquele homem tinha um propósito que não era dele, era o propósito de Deus. A cegueira daquele homem era um propósito, não dele, mas para que Deus pudesse executar nele o poder que fosse manifesto na vida dele. Isso é muito poderoso, porque isso traz esse entendimento para a nossa vida. Estou passando por uma dificuldade financeira, estou passando por uma dificuldade no nosso casamento, estou passando por uma dificuldade no trabalho. Isso é para manifestação da obra de Deus. Nem tudo que acontece é resultado de um pecado. Nem tudo que acontece é consequência de uma falha. Nós olhamos a vida de Jó, por exemplo. Jó foi um homem que recebeu muitas chagas, problemas. Para quê? Para que a obra, para que o poder de Deus fosse manifestado através da vida dele. Bem como esse exemplo, essa história que Jesus nos conta no Evangelho de João. Aquele homem cego de nascença não podia ter pecado. Ele não podia ter pecado porque ele tinha nascido cego. Então, como é que ele iria pecar no ventre da mãe dele? Aquele homem nasce cego para que a obra de Deus fosse manifesta. Nós precisamos, em todos os momentos, visualizar, seja as dificuldades que forem, as circunstâncias que estejamos passando, usá-las para manifestar a obra de Deus, para manifestar o poder de Deus, para que ele seja evidenciado, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado. A nossa vida, ela existe simplesmente para manifestar a glória de Deus.